Nosso último tema deste painel, no período da manhã, será sobre ações para reduzir o número de mortes e lesões em crianças e adolescentes no trânsito. Convidamos o Dr. Cássio Norato. Promotor de Justiça do Ministério Público Paranaense desde 1997, exerce suas funções na comarca de Colombo. Pesquisador, graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Sorocaba e também... mas é tão interessante seu currículo, doutor. Eu vou tentar reduzir. E também possui graduação em formação pelo curso de oficiais da Polícia Militar da Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Também possui especialização em trânsito urbano e rodoviário. É mestre em Direito pela Universidade Estadual do Norte Pioneiro e exerceu as funções de docente no curso de graduação em Direito promovido pelas faculdades Guarapuava. Agora vem a parte mais interessante, não dá para pular, doutor Cássio. Aqui, lecionando os cursos de pós-graduação em Direito e Gestão de Trânsito, promovido pelo ICETRAN e pelo SEAT, que é o Centro de Estudos Avançados e Treinamento de Trânsito, com sede em São Paulo. Em 2012, passou a colaborar com a Organização Mundial da Saúde e com a Organização Pan-Americana da Saúde. Autor de 4 livros e de algumas publicações científicas. Tem experiência na área de direito, com ênfase em direito constitucional, atuando principalmente nos seguintes temas: trânsito, direito de trânsito, crimes de trânsito e Código de Trânsito Brasileiro. Muito obrigado e seja bem-vindo. Obrigado, senhora Cláudia. Doutora Laís, muito obrigado pelo convite. Agradeço também a doutora Alessandra, a senhora Luísa, a nossa secretária, e o seu Maurício, que eu acho que é o nosso primeiro contato, e posso dizer que já foi muito, muito bom. Sr. Cassiano, muito bom vê-lo, e bom ver a todos que estão aqui conosco hoje, e aqueles que nos acompanham pela webcast também. É um prazer muito grande falar de trânsito, estudar trânsito, até porque me faz voltar às minhas origens junto à Polícia Militar, à Polícia Rodoviária no estado de São Paulo. Além dessa parte positiva, também traz uma necessidade, porque o direito de trânsito ele ainda é pouco conhecido e pouco estudado, e nós ainda temos muitas pessoas divulgando informações incorretas. Então, uma dessas informações incorretas que precisam ser corrigidas e divulgadas corretamente para as pessoas é que não existe essa regra de preferência que muita gente fala das bicicletas em relação aos veículos automotores, principalmente, alguns até falam que isso é um tapete vermelho que foi estendido para as bicicletas. Essa marcação tem nome, é prevista no código, é chamada MCC, Marcação de Cruzamento Rodociclo Viário, e não existe uma regra de preferência específica em relação a esse local. Então, transmitir uma informação incorreta no trânsito é um risco muito grande. Então, essas informações precisam ser corrigidas, né, constantemente. Então, a oportunidade, já abrindo a minha exposição, ressaltando que bicicleta também é veículo e está dentro de todas as demais regras, né, de preferência e de obrigações que existem em relação a todos os condutores de veículos. Também é muito preocupante a forma como os profissionais do direito enxergam a área do trânsito, o direito do trânsito. Muitas pessoas ainda ignoram que seja parte de uma ciência jurídica, que é a área do direito mais utilizada no dia a dia, que possui princípios próprios e normas que gravitam ao redor de um direito fundamental, um direito previsto em nível constitucional. Então nós temos o chamado trânsito seguro, que é um conjunto de deveres individuais que, se e somente se forem cumpridos esses deveres, aí sim
nós poderemos alcançar a chamada segurança viária dos participantes do trânsito. Para quem é da área do direito, ou estuda, ou é interessado no direito, é uma coisa muito interessante, porque é um direito coletivo que não é composto de direitos individuais, é composto de deveres individuais. Então, no trânsito, o erro básico que nós temos é achar que eu tenho direito de, quando, na verdade, temos dever a. E na hora que cumprirmos esses deveres, aí poderemos ter essa sensação de um direito coletivo a essa segurança viária. Hoje, nós viemos tratar do tema trânsito seguro nas escolas. Quando me passaram o tema, eu pensei logo em duas situações bastante distintas ligadas a isso. Então eu imaginei os riscos para essas crianças e adolescentes que estão dentro dos veículos e imaginei também situações de risco para as crianças e adolescentes que estão fora do veículo. Para essa primeira situação, que são as crianças no interior dos veículos, nós temos então preocupações ou problemas ligados à segurança no transporte, e um dos primeiros desafios é essa questão do transporte escolar, se está sendo feito corretamente, adequadamente, seguindo todas as normas previstas. Ainda com relação a transporte, o transporte por meio de bicicleta, que somente é permitido para crianças com mais de 7 anos e que tenham condições de cuidar da sua própria segurança. Todos conseguiram enxergar uma criancinha que tem ali no meio? Alguns dizem que é airbag. Acredito que a imagem não seja aqui de Curitiba, porque com o frio que faz, o cidadão não ia arriscar dirigir dessa maneira. Mas é o famoso dar uma quebrada no gelo, na apresentação, que às vezes é muito ríspida, muito séria, coloca um slide para dar uma quebrada, mas que tem uma criança ali no meio, tem. Ok? Bom, outra preocupação ligada às crianças que estão dentro dos veículos é a eficácia dos sistemas de retenção para crianças. Ou seja, aqueles equipamentos que a maioria de nós, a maioria das pessoas, conhece como cadeirinhas. Então, esse equipamento já está regulamentado. Okay? Então, a preocupação existe e vamos tratar mais a miúde dela na sequência. Então, existe uma primeira ou um conjunto de situações ligadas a crianças dentro do veículo e um outro conjunto de situações que estão voltadas às crianças que estão fora dos veículos. Então, essas crianças que vão se deslocar a pé para as instituições ou que estão num curtíssimo trecho entre o desembarque do veículo, a porta do seu veículo, e o portão da instituição de ensino. E por que essa preocupação? Porque a grande maioria, mais de 80%, acho que foi 85%, 86%, que a doutora Ângela narrou ontem, no seminário que nós estávamos ontem, quase mais de 80% das mortes das crianças no trânsito é por atropelamento. Então, essa preocupação da criança fora do veículo também é muito grande e chama muito a nossa atenção. O que, por exemplo, os fatores de risco ligados a isso? A existência ou não das faixas de segurança para pedestre, a largura e o estado de conservação dos passeios. Dá para... A Uruca hoje está danada. Só o doutor Razeiro. Ali o cidadão tem que escolher, por exemplo, se ele coloca a roda na via ou se a parte, vamos dizer, de costas do seu próprio corpo. Então, são questões que, às vezes, as pessoas não percebem, mas no dia a dia trazem um risco muito grande. Além disso, a velocidade máxima permitida na frente das escolas, no entorno das escolas. Realmente são muitas preocupações. No tempo que nos foi dado de 20 minutos, não daria para a gente falar de tudo isso. Então, tentei pensar 2 assuntos desses que são os que estão me trazendo a maior preocupação no momento. O primeiro deles
é a questão da qualidade e a eficácia dos chamados sistemas de retenção para transporte de crianças em veículos. A maioria dos senhores poderia dizer, mas Cássio, já está regulamentado isso aí, já tem norma técnica sobre esse negócio. Por que você está levantando um tema que já está sedimentado? Acredito realmente que todos conheçam a regra básica, que é criança com menos de 10 anos no banco traseiro do veículo e inferior a 7 anos e meio, utilizando os vários dispositivos que existem. Se não fizer isso, infração gravíssima de trânsito. Tá? Então, a regulamentação existe. Onde está a preocupação? A nossa preocupação está num relatório que foi feito ou elaborado pelo Inmetro no ano de 2004. Esse relatório, esse conjunto de exames, de teste que foi feito pelo Inmetro, identificou que das 6 cadeiras, né, dos 6 equipamentos que foram testados, os 6 foram reprovados. Seja praticamente em todos os itens ou em alguns desses itens. E no final do relatório, que é a parte de cima ali das conclusões, tá pequeno, mas vou resumir para vocês, bem claro que essa não conformidade traz uma grave situação de risco para as crianças. E a preocupação deles, a gravidade era tão grande que o parágrafo seguinte daquelas conclusões diz que eles iriam oficiar ao órgão do Ministério da Justiça, ligado a essa coordenação de defesa dos direitos dos consumidores e ao Departamento Nacional de Trânsito, para que esse relatório fosse conhecido e, principalmente, para que providências fossem adotadas para que esse quadro modificasse. Bom, isso foi em 2004. A pergunta que eu trago para o seminário e também para o debate de hoje à tarde é: essa situação mudou ou continua a mesma? Os equipamentos que hoje, 2016, então, relatório de 2004, os equipamentos de hoje, 2016, evoluíram ou foi aquela norma, ou foi a norma da ABNT, NBR 14.400, exato, que foi simplificada apenas para aprovar os equipamentos? Ponto de interrogação. Então, nessa primeira parte da minha fala, eu já deixo o primeiro pedido para o grupo de trabalho de hoje à tarde. Não podemos viver com ponto de interrogação na mente. É função dessa instituição perguntar, acionar e promover ações para que nós possamos definir, saber tecnicamente se os equipamentos hoje vendidos no Brasil atendem ou não às especificações e, principalmente, se são eficazes. Porque caros, eles são. E agora nós precisamos saber se, além de caros e bonitos, se eles funcionam. Então, já deixo o primeiro pedido para o grupo de trabalho de hoje à tarde. O segundo ponto que eu preciso destacar é exatamente a chamada Operação Escola, que o doutor, o engenheiro Maurício Razeira, fazia a exposição anterior. Então, essa Operação Escola, ela foi criada, esse projeto, foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Trânsito e está sendo implantada no município de Curitiba. Busquei algumas informações no site e acredito que é basicamente o mesmo que o professor Razeira trouxe há pouco, no sentido de que existem talvez três modalidades específicas dessa Operação Escola. Uma primeira modalidade em que os cones são colocados no eixo da via, uma segunda modalidade em que é formado o corredor de cones e uma terceira modalidade que algumas obras de engenharia, eles têm um nome bonito para isso, são projetos específicos de engenharia, são criados, desenvolvidos, implantados para que possamos ter segurança para os alunos.
Durante esse período entre o convite e a exposição de hoje, nós fomos a campo. E uma das gratas surpresas foi exatamente um desses projetos de engenharia funcionando, junto o nome fugiu agora, mas vai estar escrito ali depois, é uma escola que, em princípio, é estadual, mas está sendo convertida para municipal, na Desembargador Mota. E a minha curiosidade, quando eu fui até a escola no horário de pico, no horário de saída dos alunos, era como é que os alunos saem em uma avenida daquele porte, praticamente no centro da cidade. Então, eu fui como pesquisador para poder solucionar uma dúvida que eu tinha. A Escola Municipal Batel. Já encontrei aqui no resumo, ou cola, para quem preferir. Essa operação escola, então, segundo o próprio site, ela deveria já ter sido implantada, ou estar ocorrendo, ou trazer segurança, a 276 instituições de ensino, sendo 171 escolas municipais, 35 estaduais e 70 particulares. Essas são algumas imagens que nós fizemos durante as visitas. Tá? E nós podemos observar aí exatamente a ideia do que é um corredor de cone, em que vai segregar uma das faixas de rolamento para acesso exclusivo à instituição e depois a saída, a implantação de uma sinalização muito bem posta, tamanho, distância, qualidade, não só na questão na sinalização horizontal, mas também a sinalização não só a vertical, mas também a horizontal. E, além disso, o que mais chamou a minha atenção, porque, veja, como eu sou promotor de justiça em Colombo e meu caminho praticamente é casa para o serviço, a grata surpresa foi ver realmente o monitor dessa instituição particular funcionando. E eu vou dizer, foi muito bom ver como estava funcionando nesse local. Infelizmente, não foi isso que nós vimos e que eu vi, que eu presenciei, não foi ninguém que me contou, não, eu fui lá, aí eu fotografei, para ver como é a situação hoje nas escolas públicas. Então, após esse levantamento que nós fizemos, verificamos um quadro totalmente distinto, escolas particulares e escolas públicas, em que nessa... Opa, não passou, né? Aí, isso. Então, nessa escola, por exemplo, escola de bairro, do bairro onde eu moro, tá? Nós vimos ausência de sinalização, emprego de cone como barreira para que os condutores não estacionassem os veículos sobre a calçada, o passeio ali na porta da escola. Acho que na imagem de cima vocês conseguem ver que as crianças estão atrás de uma grade. E aí colocaram os cones para que os pais não colocassem os veículos aqui em cima, para poder fazer, né, o embarque do seu filho com risco em relação a todos os demais. E, além disso, a ausência de monitores. O resultado, dá para ver nas imagens, desorganização total, gerando grave risco à segurança das crianças. Então, nessas imagens, a gente consegue perceber que aquele veículo de transporte escolar está fazendo o desembarque das crianças. É uma escola de criança ainda, não tinha adolescente lá. Está fazendo o desembarque pelo lado incorreto. Então ele transitou pela contramão de direção, estacionou do lado oposto e está fazendo o desembarque das crianças pelo lado em que circulam os veículos. Um pouquinho depois vem um pai e faz basicamente a mesma coisa, só não estacionou na contramão, mas também fazendo o embarque e desembarque do seu filho, sua filha no caso, pelo lado incorreto. Então, o próprio código é claro, o embarque, não do motorista, de todos os outros passageiros, deve ser feito pelo lado da calçada, que é muito mais seguro. Imagine o risco que estão submetidas diariamente essas crianças. Em relação à sinalização que nós encontramos nessa escola, a informação que eu tive, e está aqui, é essa mesma placa que está aqui dentro, a informação que eu tive da direção é que essa placa foi feita e doada pelo pai de um dos alunos. E os 2 cones também foram doação.
porque senão nem isso eles tinham. Senhora Luísa, um pedido direto, não vou nem deixar para a comissão depois. Na hora que eu estava fazendo as fotos, a direção da escola veio para perguntar quem é que estava fazendo as fotos, as crianças, tudo mais, eu me identifiquei. Eu ouvi um pedido sofrido deles por ajuda nessa escola. O nome está ali, ó, o nome da escola Enéas Marques dos Santos, lá no nosso bairro, de que essa via que tem na porta da escola, ela está passando por obra. E ela vai se tornar praticamente uma arterial, ligando a Vitor Ferreira do Amaral até o terminal do Capão do Embuia. E o pedido que eles me fizeram lá, doutor, nós precisamos de uma providência urgente, porque na hora que abrir essa obra, essa rua vai virar, qual é a palavra da moda hoje? Vai virar um inferno. É a palavra da moda no momento. Tá? E outro detalhe, essa placa, ela serve para indicar os locais em que a faixa de pedestre não está bem visível. Eu acho que ela não está visível em nada, porque a faixa não existe. Então, ou a placa não é a correta, ou o pessoal está devendo uma faixa de pedestre ali para a gente. Ok? Bom, a Operação Escola, o projeto, ele constitui uma iniciativa fantástica da Secretaria Municipal de Trânsito. Tanto que está se tornando paradigma junto ao Departamento Nacional de Trânsito, Conselho Nacional de Trânsito, e deve realmente ser expandido para todos os municípios. Agora, não devemos deixar isso somente no papel aqui em Curitiba, ou cobrar isso apenas das instituições particulares. A nossa necessidade, e aí vem meu segundo pedido para o grupo de estudos hoje à tarde, é de que esse projeto também seja levado às escolas públicas, tanto municipais como estaduais. Principalmente na questão em que o decreto, veja, o projeto ele é muito bom e muito amplo, porém o decreto municipal afunilou o projeto. E aí a minha primeira crítica, porque, veja, nós temos uma ideia brilhante que sofreu uma restrição muito grande. Por exemplo, o monitor no projeto está muito bem colocado, que nas instituições privadas será ou serão funcionários da própria instituição privada que vão ser treinados pela Escola Pública de Trânsito. Perfeito. E vimos isso na imagem da anterior, né, que trazia a imagem da escola particular. Agora, o decreto não previu a presença dos monitores nas escolas públicas municipais. E o projeto é muito claro, muito objetivo. Nas escolas municipais, o monitor é um membro da Guarda Municipal. Nas escolas estaduais, o monitor é policial militar. Então, o decreto precisa ser alterado, precisa ser ampliado para poder trazer esse projeto como todo. Porque se nós não tivermos a presença do monitor e também da Secretaria de Trânsito, porque em alguns lugares, alguns locais, nós sabemos que surge uma série de problemas ligados ao trânsito, né? Às vezes o monitor não dá conta. Então, esse monitor entra em contato com um supervisor, digamos assim, que seria o agente de trânsito. E o reforço viria por meio dessa viatura que estaria rodando. Então, teria uma pessoa fixa, diariamente, pelo menos 4 vezes por dia, e um apoio no caso de surgir alguma dificuldade. Então, o projeto é muito bom. O que precisa é que o decreto traga isso. Porque sem os monitores, é isso aí que nós vamos verificar. Eu tive a curiosidade de ir até a escola Professor Brandão, porque ela, pelo menos na teoria, ela está situada numa das grandes avenidas, um dos eixos de Curitiba, que é a João Gualberto. Só que eles fizeram uma manobra muito interessante. A entrada e a saída dos alunos não é pela João Gualberto. Gostei,
Eles fazem pela rua lateral, que é a Ivo Leão. Só que a ausência do monitor está causando aquilo ali que vocês estão vendo. A Ivo Leão não é via de mão única. Então, aquele veículo que está ali no cantinho, ó, ali, ó, consegui, está estacionado na contramão de direção. Esse particular e essa van já estão em fila dupla. Então nós temos um na contramão, 2 ou 3 na fila dupla, mais as vans estacionadas regularmente. Não preciso nem falar muito. A situação lá no Rio já diriam que era uma muvuca, tá? Armada e montada. E o desembarque das crianças sendo feito pelo lado voltado para a via. Novamente incorreto. E a presença do monitor é essencial por causa disso. Essa é a orientação que os monitores e os órgãos de trânsito precisam trazer para as pessoas que ali estão. Falei da obra de engenharia lá na Desembargador Mota. É exatamente aquela que vocês estão vendo do lado esquerdo de vocês. Criaram um refúgio e uma ilha. Para quê? Para que os veículos pudessem ingressar nesse refúgio e fazer o desembarque com maior segurança. Então, em termos de aquela terceira ideia, né, cone na via, corredor e projeto específico, isso aqui foi um projeto muito bom e matou minha curiosidade. Porque eu fui até lá para saber como é que ia ficar Desembargador Mota no centro da cidade, 5h30 da tarde. Falei, meu pai, o troço vai ser complicado. Não foi, né, mamão com açúcar, vamos dizer assim. Mas esse refúgio ajudou muito. Agora, saindo do refúgio, nós temos problemas graves. Na hora que sai, não existe um corredor, então eles muitas vezes têm dificuldade para sair. Aquele que está lá no fundo está travando, tá vendo? Aqui é o fundo, ó. Então muitas vezes ele está travando por cima da faixa de pedestre. O pessoal não respeita a faixa de pedestre, então o monitor precisaria estar ali, porque esse aqui é novo, ágil e rápido. Então ele pulou, não teve problema. Se fosse eu, já falaram que eu passei dos 20, né, senhora Luísa? Mais o joelho que não anda lá, essas coisas, e o óculos que eu não sei como é que tá. Então, ainda bem que ele é mais rápido do que eu. Fora os pais que estacionam sobre o passeio, esse cidadão, além de tudo, ele está bloqueando o edifício que tem aqui ao lado, para quem conhece. E esse pai aqui, apressado, não podia esperar esse aqui sair, passou por cima da ilha. Você vê, numa imagem só, infrações graves e gravíssimas. Então, a presença do monitor é incontestável. Nós precisamos disso urgentemente. Tínhamos até agora há pouco o representante da Guarda Municipal. Infelizmente não está mais, né? Mas era a hora que eu ia pedir para ele, voltem para o projeto, porque a informação que eu tenho é de que a Guarda se retirou do projeto Operação Escola. E aí é que entra o decreto do chefe do Poder Executivo Municipal, determinando que cumpram suas funções. Porque nas escolas municipais, a função é da Guarda Municipal. Senhores policiais militares, nas escolas públicas estaduais, a função é dos senhores. Cobraremos. E aí o nosso questionamento e a nossa necessidade, né, dentro do seminário de hoje, em que existe uma diferença entre um projeto muito bom e a execução que ainda não alcançou, que precisa evoluir. Tá? Então nós precisamos implementar um projeto muito lindo que vocês criaram. Então vale a inteligência daquele que criou o projeto, mas também a necessidade do trabalho, da execução, para que isso funcione. Porque senão nós vamos ter situações como essa. A foto de cima, colégio estadual. Foto de baixo, o mesmo colégio estadual lá no meu bairro, tem a indicação ali. À direita, novamente o colégio Batel e outras imagens dos colégios que nós tínhamos mostrado anteriormente. Então, o risco é constante. As imagens não deixam
a menor dúvida. Daí a necessidade de se fazer esse seminário hoje e levar o problema para o grupo no período da tarde. Tenho certeza que todos sabem que nós estamos vivendo uma década de ações. Quantas ações efetivamente já fizemos, esse número eu não tenho. Mas tenho certeza de que o Ministério Público hoje precisa dar início ou fomentar, ou às vezes o pessoal nos chama de catalisador. Nós precisamos botar esse produto chamado Ministério Público nesse projeto para fazer com que essa operação química ande, e ande mais rápido e ande com mais força. Esse é o nosso papel. Porque vocês criaram, vamos dizer assim, um assado lindo, só que o banho-maria está muito morninho. Então precisamos dar uma aquecida. Então, essas são nossas ações para alcançar essa redução no número de mortes. E essa história do trânsito é um negócio cruel, que mata 1.200.000 pessoas ano. 1.200.000. Aí você pergunta para uma pessoa normal, perguntar aqui numa plateia, que se disponha a tratar de trânsito, especialistas, médicos e tal, se isso é muito, se isso é pouco, eu vou ouvir um discurso gigantesco. Mas a informação do último final de semana é que morreram 126 pessoas. Isso é muito ou isso é pouco? 126 é muito, 126 é pouco? A gente só entende o que é esse número, ou só sente esse número, quem sente isso aí na carne. Então aquelas 126 famílias vão dizer que isso é um absurdo. E aí a causa do trânsito ganhou 126 novos adeptos. Okay? Mas a gente não precisa deixar a coisa acontecer. Porque o tal do trânsito afeta ricos e pobres, plebeus e pessoas da nobreza. Por exemplo, aquela senhora ali chama-se Zuleika Mandela. Ela é neta de Nelson Mandela. E ela tinha uma filha de 13 anos, que morreu atropelada por um cidadão embriagado. O cidadão não, ele embriagado e o veículo dele que atropelou. Às vésperas da abertura da Copa do Mundo, lá na África do Sul. Por isso é que o Mandela não foi à abertura. E ela passou a integrar as pessoas que defendem a causa do trânsito. Por quê? Porque ela sente no coração dela todo dia aquela perda. E na abertura da conferência internacional aqui no Brasil, o ano passado, ela fez um discurso lindo. A roupa dela, primeiro, era magnífica. Na hora que eu vi ela passar, falei, nossa, Carmen Miranda maravilhosa. Mas não, é um pouquinho diferente. O país é outro, mas colorido, a roupa, o charme, o sorriso dela, mas a mensagem foi muito maior. E a mensagem essencial dela é no excuse. Sem mais desculpas. É isso que eu vim pedir para vocês aqui hoje. Estou lá no fórum, vou fazer audiência preliminar no juizado. Chega o cidadão, 1000 pontos na carteira, não sei quantos processos por dirigir embriagado, falta de habilitação, e agora chegou lá por dirigir com a habilitação suspensa. E ele quer fazer discurso. Não, porque eu sou vítima, porque o guarda, a indústria da multa, porque, poxa, coitado de mim. Chega desse discurso do infrator. Tem que tratar infrator como infrator. E ali ele é criminoso do trânsito. No seu devido grau, com a sua devida pena. Mas não é para ficar chorando junto. Porque ele não é a vítima. Ele é o autor do crime. E o que me dá mais raiva nesse tipo de processo é que o cara quer chorar mais do que a vítima, que muitas vezes ele mutilou, matou, e aí no caso não é a vítima, é a família da vítima. Então, meu primeiro pedido é o fim desse discurso do infrator que muitas vezes fazem na orelha dos promotores de justiça que estão lá nas audiências. Para isso, sem mais desculpas. Conservação de vias e passeios.
Como se não bastasse IPI, ICMS, seguro obrigatório, cartão de estacionamento e pedágio, nós ainda temos que conviver com as ruas cheias de buraco, calçadas e passeios que não existem e, quando existem, estão tomados hoje pelos veículos. Um absurdo. Em relação a isso, no excuse. Qualidade e eficácia do sistema de retenção. Peço a remessa imediata de um ofício ao Ministério Público Federal e à Promotoria de Defesa do Consumidor para a instalação de inquérito civil, para que nós possamos ver o que é que aconteceu com aquele relatório do Inmetro, porque aquilo não pode ter sido jogado fora. E a simplificação do procedimento da NBR 14400 também precisa ser questionado. É a mesma coisa, para quem não entendeu ainda o que é a simplificação de uma NBR, a nota da escola para passar é 7. Seu filho tirou 6. Aí o que você faz? Vai até a escola, pede para baixar a média. E aí baixa a média da escola para 5. E parabéns para o seu filho. Passou. Que ótimo! Será que a simplificação da NBR não foi exatamente isso? Reduziram os critérios para poder aprovar o equipamento. Então, veja, isso é um questionamento. Essa é a nossa função. Verificar se esses equipamentos são eficazes, se estão funcionando. E com relação a isso, no excuse. Limite de velocidades próximos às escolas. Conhecemos a orientação da ONU, vimos a exposição da doutora Alessandra e precisamos que esses limites sejam implantados. Entendemos a dificuldade do entorno, entendi na exposição do doutor Maurício Razeira que o estudo não é só local, que o estudo também tem que levar em consideração, né, as vias do entorno, mas nós não podemos abrir mão de direito à educação e segurança viária, que são direitos fundamentais prescritos na Constituição e que vão afetar diretamente criança e adolescente, que tem prioridade. Então precisamos achar o equilíbrio disso e implantar essa sinalização sem mais desculpas. Implantação da operação em todas as escolas públicas do município de Curitiba e ampliação desse projeto para o restante do estado do Paraná, sem mais desculpas. É direito fundamental e é vida de criança que está em jogo. E principalmente, que é o que no trabalho de campo nós sentimos a maior falta, a maior deficiência. Não podemos abrir mão dos monitores. A Guarda Municipal existe, possui suas funções, inclusive previstas em lei complementar à Constituição, e tem o dever de cumprir as suas obrigações. O município, portanto, precisa alterar, revogar, ampliar o decreto que prevê a operação escola e determinar que a Guarda Municipal cumpra sua função. Determinar também remessa de ofício à Secretaria de Segurança Pública para que a Polícia Militar cumpra a sua função nas proximidades das escolas estaduais e continuar com a fiscalização em relação às escolas privadas. Disso tudo, reunidos esses pedidos, é muito importante lembrar que a nossa instituição, Ministério Público, é uma instituição democrática voltada essencialmente à defesa dos direitos e garantias fundamentais, principalmente no âmbito coletivo. Então, hoje, quando tratamos de direito à educação e segurança no trânsito ligado a essas escolas, nós estamos, então, fazendo a defesa de dois direitos fundamentais e essenciais. Então, lembrar ao Ministério Público e a todos os membros, sejam os procuradores e aos promotores de justiça, que o Ministério Público faz parte do trânsito. Não precisamos estar dentro do código. Por quê? Porque estamos na função de catalisadores, de enforcement,
daquele que vai aumentar a velocidade das coisas, promovendo ações para que aquilo que está incorreto seja corrigido e para aquilo que é bom, como esse projeto, seja efetivamente implementado. E para aqueles que têm alguma dúvida em relação a isso, a minha palavra é sem mais desculpas. Obrigado.